fala um pouco sobre 1 Coríntios 14. Irmãos evangélicos e pastores falam que o falar em línguas desse capítulo não é o mesmo que o manifestado em Atos dos Apóstolos, né? Veja Mateus. Em parte eu concordo com eles, tá? No nosso meio, há duas interpretações para 1 Coríntios 14. De que a natureza do dom é a mesma e que Paulo está fazendo algumas correções no dom, e que a natureza do dom não é a mesma de Atos 2 e que ele está fazendo uma correção nisso. Por exemplo, esta opinião de Samuel Bacchiocchi é a opinião que eu encontrei no livro também do Vanderlei Dornelles, e eu gosto muito do que o Vanderlei Dornelles escreve, tá? Então veja, contextualmente é mais provável que em 1 Coríntios 14, mais especificamente no verso 2, Paulo mencione um uso do dom de línguas que estava sendo distorcido. Ele assim não bate pesado para não correr o risco de confundi-los e pensarem assim, bom, então o dom de línguas já foi abolido. Não, nem o dom espiritual foi abolido. Mas Paulo menciona com uma forma, digamos assim, cavalheira, de forma cavalheira, o dom, como existia na igreja, e aí, que era uma manifestação estática mesmo, ninguém entendia, e aí ele começa a mostrar que a natureza do dom em 1 Coríntios 14 não era correta, que eles precisavam corrigir aquilo, tá? Então vamos para o verso 2, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então o que acontece? Eu não vou entrar numa interpretação, né, com base no grego, que tem uma outra possibilidade interpretativa, mas eu vou ficar nesta posição que eu creio será mais coerente a princípio. Ele está dizendo que em Corinto, né, o que falava em outra língua não falava aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entendia. Será que Paulo está apoiando isso? Não. Ele está mencionando como era o dom, de uma forma cavalheira, para não assustá-los e pensarem que o dom de línguas foi abolido. Mas daí ele começa a fazer algumas correções. Tá? Por exemplo, no verso 6, ó. Agora, porém, irmão, ou seja, depois que ele fala tudo sobre esse dom, que o dom quem fala em língua edifica a si mesmo, que ninguém o entende. Aí olha a conclusão, ó. Agora, porém, ou seja, há um porém aqui. Depois dele mencionar o que ele mencionou dos versos 1 a 4, né? Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Olha que interessante, ele está argumentando aqui de forma corretiva. Primeiro ele fala assim, irmãos, se eu for falar com vocês em outras línguas, do que isso vai adiantar? Da mesma forma, se os instrumentos não forem tocados de formas distintas, como que as pessoas vão entender o que está sendo tocado, né? Outro argumento, ó, verso 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então você percebe? Ele realmente, o dom aqui não é o mesmo de Atos 2, mas era uma forma pervertida do dom espiritual. Não temos explicações do que estava acontecendo.
tá? Alguns autores cogitam, mas não tem provas bem convincentes a respeito, mas existe a possibilidade de alguns estarem sendo influenciados pelo culto a Diana, tá? E neste culto havia manifestações estáticas. Então Paulo, de forma cavalheira, faz menção ao dom que existia lá, e aí ele começa a fazer correções. E eu mostrei só algumas para vocês, tá? E tem outras. E aí eu vou ler só mais um verso, que esse é um verso muito importante para você mostrar também para um irmão pentecostal que é muito sincero na sua fé e que precisa entender esse assunto, porque muitos irmãos pentecostais eles vivem num certo conflito espiritual por não falar em línguas. E eu no meu programa eu já disse mais de uma vez, usando Efésios 1:13, Efésios 4:31, que qualquer pessoa que crê em Jesus e o aceita como Salvador, ela é batizada com o Espírito Santo, mesmo que não fale em línguas. Então eu faço questão de reforçar isso, para que se algum irmão evangélico estiver assistindo, se sinta bem. Se você tem outro dom espiritual, e você aceitou a Jesus, de acordo com 1 Coríntios 12:13, você faz parte do corpo espiritual de Cristo, porque todos somos batizados em espírito. Tá bom? Então, quero que você fique tranquilo quanto a isso. E o verso 22 é para você explicar para alguns irmãos o seguinte, ó, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Por quê? O dom de línguas não tinha o objetivo de convencer um crente de que Deus estava atuando. O propósito do dom de línguas era convencer um descrente. Ao descrente ver que alguém falava no idioma daquele descrente sem ele ter estudado esse idioma, isso era um sinal para o descrente de que Deus estava ali. Mas veja, não é um sinal para os crentes. E na grande maioria das igrejas, ele é um sinal de que o crente foi batizado com o Espírito Santo, né? Ou selado com o Espírito. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que não é um sinal para identificar quem é crente, o dom de línguas. Ele é um sinal para convencer aquele que é incrédulo. Tá bom? Então essas são algumas dicas. Eu estava, amigos, escrevendo um livro sobre o dom de línguas e quase concluí ele, mas daí parei com o projeto por causa de outros projetos, né, online. Vocês sabem que hoje, além de trabalhar na Novo Tempo, eu tenho um trabalho à parte que é criar cursos online, produtos digitais para os meus alunos, né? E aí eu acabei parando de escrever o livro, mas eu prometo para vocês, eu vou concluir este livro, tá? Pretendo concluir este livro este ano e vou disponibilizá-lo tanto na versão online para quem quiser baixar, quanto da forma impressa, tá? Mas eu vou assim voltar a esse projeto daqui a alguns meses ainda, tá? Que eu estou com um planejamento de voltar. E aí neste livro eu explico este capítulo e outros também sobre o dom de línguas, tá bom?